Bem-vindos, amigos do Aço. Eu sou Carlos Fricani Neto, diretor comercial da Aço, e esse é o podcast Falando de Aço, o podcast onde quem faz, fala. Começou na Aço aos 23 anos, filha de seu José e Dona Maria, casada com Júnior e mãe de Henry. Com vocês, Jocilene, a Jocilene da Aço. Muito bem-vinda. Obrigada, Carlos. Bom dia. Bom dia. Jocilene, então vamos lá, conte sua história. Então, eu entrei na Aço aos 23 anos e antes de entrar na Aço, eu já trabalhei com várias outras coisas. Na verdade, desde os meus 7 anos de idade, que eu se viro nos 30, faço uma coisa aqui, outra coisa ali. Uma experiência como babá. Aos meus 15 anos que eu comecei a ficar com uma menina que na época tinha 7 anos e era uma família muito com poder aquisitivo muito diferente do meu, né? Então, ali eu aprendi muitas coisas também. Além que eu cuidava da menina, era também um aprendizado para mim. E ali eu levava a menina para o shopping, e eu gostava, né? Porque eles mandavam a gente para o shopping e eu também estava ali, usufruindo junto com a menina, além de cuidar da menina. E eu tinha amor naquilo que eu fazia. Eu não me via trabalhando, que eu estou cuidando da menina. Eu ia para lá, era como se fosse um divertimento para mim. Uma irmã sua. E à tarde eu estudava. Aí, quando foi um dia, até essa mãe dessa menina que eu tomava conta, e ela falou comigo, Jô, se eu pudesse escolher, eu não queria outra pessoa para cuidar da minha casa, porque ninguém nunca cuidou das minhas coisas como você cuida. Mas eu sei que você merece mais, porque você tem o potencial, você estuda, você é estudiosa, além de você cuidar da nossa filha, você nunca deixou de cumprir com as suas tarefas, a gente vê a sua preocupação. E o marido dela precisava de uma pessoa para ficar no caixa de uma da pastelaria dele. E aí eu fui. E fiquei durante 1 ano e meio lá, eu ficava com a chave, eu que abria, porque eu tive uma oportunidade para ir para uma loja de autopeças que seria melhor para mim na época. Como vendedora? Não, aí eu era administrativa. Eu sempre trabalhei a minha vida toda no administrativo. Tá. Sempre com contas financeiras. Eu não tinha nada a ver com vendas. E aí, na verdade, mas eu sempre fui muito comunicativa. Eu não tinha nada a ver com vendas, mas eu sempre fui muito de perguntar. Eu era a menina dos porquês, na verdade, né? Até na escola. Na hora da professora explicar uma matéria, mas por que disso? Mas por quê? Então, isso, querendo ou não, me facilitou no vendas. Claro. Porque o vendas, quando um bom vendedor, ele é um bom entrevistador, né? Perfeito. E daí, eu fui para essa loja de autopeças. Dali eu também ficava com chave, eu que abria, eu que fechava. E eu tinha o desejo de fazer faculdade. Eu era muito compromissada também com os meus estudos. E aí eu falei, eu vou fazer faculdade, sim, vou fazer. E aí, quando eu entrei nessa multinacional, o dinheiro dava para eu pagar a faculdade. Mas eu não tinha tempo. O interessante é que eu acho assim que as coisas, elas conspiram. Eu costumo dizer que o universo, ele se alinha em muita coisa. Quando eu trabalhava ali nessa multinacional, ela ficava à parede com a de aço. E muitas vezes, 3 horas da manhã, que a gente encerrava o fechamento do caixa, a gente tinha que levar o nosso relatório para a mesa do CAF, que ficava no andar de cima. Então, a gente tinha que sair do cofre, entrar na sala do CAF e eu passava por uma janela que dava de parede com a de aço. Eu lembro que muitas vezes eu subindo aquela escada, eu olhava pela janela e falava, poxa, eu gostaria de trabalhar nessa empresa. E parece ser tão organizada essa empresa, eu não sabia nem do que se tratava, o que a empresa fazia, na verdade. Mas eu queria estar lá, né? Mas, enfim, falei, quem sabe um dia, né? O desejo foi pro universo. E aí, a multinacional mudou de lugar, ela foi pro Contorno. E dali ficava um pouquinho mais ruim para mim, pelos horários. Como que o universo conspirou a ponto de você receber um convite da Aço? Então, aí eu pedi conta, saí, e dali eu comecei a espalhar currículos. E coloquei para Aço, coloquei para várias empresas. Eu sentava em frente ao computador, que na época era computador, né? Na verdade, eu ia na Lan House, né? Porque eu não tinha o meu computador em casa ainda. E eu ia na Lan House, chegava lá, eu tirava, por exemplo, a gente pagava por hora, né? Então, todos os dias era sagrado. Eu, das 14 às 17, eu ia para frente da Lan House e tudo que era empresa eu puxava no Google e ia disparando os currículos. Não sabia nem o que era, mas eu ia disparando. Quando chegar lá, eu vou descobrir. E ali surgiram algumas entrevistas e surgiu a entrevista da Aço.
fiz a entrevista. No dia que eu fiz a entrevista, a primeira entrevista que eu fiz, já me colocaram num teste para eu fazer algumas ligações ali. E assim, eu nunca tinha trabalhado com vendas, mas muito comunicativa eu sempre fui. E comecei a conversar, liguei, apresentava para os clientes e tal, era um teste que a gente fazia. No final já estava falando, então tá bom, meu querido, um abraço. Como se como se eu já conhecesse muito ali, né? Mas enfim, ali eu senti uma coisa tão boa ali. E fui embora, fiz um teste de umas 2 horas e fui embora. Eu falei, não sei, né? Vamos ver se eles vão me chamar. Contrapartida, uma outra empresa me chamou. Quando eu ia aceitar, passaram-se 2 dias, quando eu ia aceitar que a outra empresa me chamou, a Diaço ligou, o RH ligou, falou, olha, você foi selecionada. Vem tal dia, traz os documentos para fazer o exame e tal. Nossa, aquilo eu perdi até. Eu estava no shopping no dia. Eu lembro que eu fui no shopping Vitória e eu estava resolvendo umas coisas ali. E quando ligaram que a Diaço tinha me chamado, nossa, quase que eu perdi até que o ônibus que pegava para ir embora. Não sabia nem como que voltava para casa, de tão feliz que eu fiquei. E já era para vendas ou era para administrativo? Para vendas. Eu já entrei na Diaço para auxiliar de vendas. Que foi a experiência de entender que era barra chata, cantoneira, chapa? Quando eu entrei, meu pai era pedreiro. Então, vergalhão eu sabia. E de medidas, quando eu escutava meu pai falando alguma coisa ali, meu pai era carpinteiro também. Eu tive um legado muito bom do meu pai em relação a buscar conhecimento. Porque isso daí o meu pai estava sempre buscando. Porque o meu pai ele era pedreiro e ele fazia muita obra dessas mansões que tem Manguinhos. Eu tenho várias ali que eu passo e eu vejo um pouco do meu pai ali. Isso é bom para mim. E ele tinha as máquinas, sempre estava comprando os maquinários dele. E ele falava muito em medida lá em casa, né? E muitas vezes meu pai, quando eu tinha 5 anos, eu ia para as obras com meu pai. Minha mãe ia para ajudar ele e eu ia também. Então, ali eu escutava ele, tem que dar o prumo aqui, tem que dar 5, hein? Tem que dar 5 milímetros. Não, isso aqui tá errado, tá passando 6, tá passando 2. Eu olhava aquilo, eu lembro que ele jogava um negocinho que tinha uma água dentro. Uma dificuldade para mim, que eu sabia de vergalhão, que meu pai mexia muito com vergalhão. Então, o vergalhão, quando eu via aquilo, eu falava, isso aí é o que meu pai fazia. Na época, ele fazia os estribos em casa, ele jogava uma madeira de um lado para o outro, colocava um prego ali, ia com a cantoneirazinha ali, ia fazendo os estribos ali, eu achava aquilo o máximo. E, assim, para mim foi um desafio. Quando eu entrei, que eu peguei aquele catálogo de fina frio, fina quente, chapa, perfil, viga, falei, gente, como que eu vou vender isso aqui? Nunca vi isso na minha vida, eu vou vender algo que eu não sei o que é. Aí eles me deram um treinamento, que na época, assim, hoje a estrutura da Diaço mudou muito, né? Na época que eu entrei, assim, a Diaço sempre foi uma empresa muito organizada. Mas, lógico, as coisas mudam, né? Na estrutura a gente teve o treinamento, né? De um dia, de conhecer o sistema. Só que aí veio para mim o desafio de conhecer o sistema e conhecer os produtos. Falei, agora lascou mesmo, porque até eu me familiarizar com esse sistema, porque eu vim de um sistema totalmente diferente, para entrar num sistema que eu nunca tinha visto. Então, eu falei, tá bom, mas eu ia anotando tudo. E dali já começou, a gente foi pro telefone e começou a ajudar no atendimento. Eu entrei na Grande Vitória. O telefone tocava toda hora, que na época não era como o WhatsApp hoje. Era o telefone mesmo, toda hora a pessoa ligava para pegar preço no telefone. E era fax ou e-mail. E o telefone era toda hora, toda hora, toda hora. Assim, foi desafiador, foi. Eu levei o catálogo para casa muitas vezes para estudar aquilo. E eu lembro que, na época, eu perguntava até ao meu pai. Meu pai entendia um pouco de medida e ele falava para mim, do jeito dele, mas falava. E daí, eu chegava nos meus horários de almoço, o assunto era aquilo. Porque eu sonhava com isso, eu era tão preocupada que eu não ia dar conta, que eu sonhava com aquilo. E aí, quando foi um dia, quando eu estava me adaptando à Grande Vitória, fiquei uns 15 dias, um vendedor que trabalhava na época me ajudou muito, ele fez tabelinha para mim. Então, aquilo me ajudou demais, ele foi muito receptivo, sabe? Como a Diaço é. Eu costumo dizer que a Diaço, o time da Diaço é um time muito bom, né? Eu acho que isso vem, eu acredito que vem dos valores mesmo, né? Porque ali na Diaço, por a gente trabalhar direto com os donos mesmo, a empresa ser uma empresa familiar, embora da grandeza que a Diaço está hoje, mas a empresa é familiar. A gente tem, sabe o que eu costumo dizer? Eu tenho acesso ao dono, cara. Eu vou no dono, eu falo a hora que eu quero, ele está ali no meio da gente. É de uma simplicidade, isso é de uma coisa que a gente entra ali, a gente já é acolhido.
Então, eu entrei na empresa hoje, eu já falava direto com o dono, eu ia na sala dele, eu tomava café com ele, isso assim, eu acho o máximo isso. E aí, então, todo mundo que trabalha ali também pega esse perfil, querendo ou não. Quem trabalha na Diaço Assimila os valores. então você Tem que se adaptar aos valores. se adapta aos valores e ali todo mundo é igual, sabe? Com 15 dias que eu estava na Grande Vitória, que o diretor, né, me chamou, falou que ia me jogar para fazer Minas. Aquilo ali eu pulei alto. Falei que eu não queria, que eu queria continuar na Grande Vitória, porque Minas tinha que fazer carga e eu já estava acostumada ali. E também, se não der certo também, eu vou falar com ele que eu estou pegando minhas coisas e estou indo embora. E sentei lá, daí a pouco as coisas começaram a fluir. Passou uma semana, eu falei, cara, que trem bom. Não que a Grande Vitória não era bom, era. Mas porque o ritmo era diferente. Eu costumo dizer que a região muda, né? Então, Minas é uma cultura diferente da Grande Vitória. E realmente eu me identifiquei com a cultura ali. Povo conversador, e na época que eu fazia ali, era muito telefone, era muita conversa, né? A gente conversava muito com o cliente, não era WhatsApp como tem hoje. Então, era o cliente te ligar, te contar a história dele, eu contava a minha, e ali eu fiz muita amizade. E, sim, tanto que hoje tem 17 anos vai fazer que eu estou nessa região, né? Agora eu estou fazendo uma outra nova, que também eu estou gostando bastante, né? Lógico que a bagagem que eu tenho nessa outra eu ainda vou adquirir com essa rota nova, mas tem pessoas ali que eu já me identifico também. E, assim, aquilo era gostoso para mim. Numa venda, eu conhecia a história do cliente, a gente ficava 1 hora, às vezes, conversando no telefone, né? Isso era algo assim que eu trabalhava como se eu tivesse batendo papo mesmo. E assim, dali depois passaram-se 3 anos e meio como auxiliar. Não, de auxiliar eu fui para assistente, com 1 ano eu fui para assistente. De assistente, eu fiquei mais uns 2 anos e surgiu uma oportunidade para eu virar vendedora numa outra região, que seria a região de Ipatinga. Vale do Aço. Vale do Aço. Eu fui. Dali, assim, o desafio foi grande, lógico, né? Eu entrei numa rota como vendedora. Mas você já se sentia preparada? A estrutura que você... os processos que você teve, tanto de auxiliar, quanto de assistente, quanto cobrir vendedor de férias, quando apoiar o vendedor quando está externo. No momento que chegou a sua oportunidade de ser vendedora, você já se sentia preparada? Totalmente. Valeu a pena passar por todas aquelas etapas? Valeu, muito, muito a pena. Tanto que quando eu era auxiliar, que na época o vendedor ele viajava toda de 15 em 15 dias, né? O vendedor que eu cobria. Quando ele viajava, às vezes eu falava com ele 2, 3 vezes na semana. Porque não tinha Nem WhatsApp. celular, né? Era muito raro. Até mesmo a cobertura era ruim. Às vezes eu ia tentar falar com um vendedor, caía, ele estava falando cair, ele estava na estrada, então não era como é hoje, né? Hoje, qualquer lugar, o celular está funcionando. Antes, não. E não tinha internet no celular. A internet era quando ele chegava no hotel à noite. Sim. E ele ia mandar para a gente, ia passar o relatório. Então, às vezes, eu tinha que falar com ele hoje para ele me responder amanhã. Então, isso esperava da gente ter muita proatividade em resolver as coisas, porque você não podia deixar o negócio parado. E daí, então, assim, isso foi bom. Porque quando eu virei vendedora, eu já sabia tudo que o vendedor fazia. Tanto que eu tinha que dar conta da carga que ele estava visitando. Ele não conseguia me ajudar como... não tinha... Tinha contato, não tinha o... Como que eu posso dizer? Quando eu era auxiliar, eu não podia contar com ele para me ajudar numa carga dele ir lá e dar um ok no pedido. Não, ele estava na estrada, coitado. Para ele era muito difícil também. Não tinha as regalias que a gente tem hoje, né? Muitas vezes a gente não tinha nem... Na época não tinha nem GPS, para falar bem a verdade, né? Era o boca a boca de perguntar. Isso. Então, coitado, para ele era difícil, era muito mais desafiador do que hoje. Mas isso foi bom. Então, foi bom que quando eu virei vendedora, eu já sabia tudo. Você estava pronta, né? Estava pronta. Você virou vendedora, você já teve resultados? Foi fácil para você montar, formar as primeiras cargas, já bater as metas? Foi simples? Simples não foi. Fácil também não foi. Mas podemos dizer que eu tirei de letra. Por quê? Como a gente vem do difícil, né? Tempos difíceis fazem homens grandes. Então, como eu vim do tempo difícil,
para mim, lidar com a dificuldade, para mim, já era habitual. Então, assim, eu entrei para fazer o Vale do Aço, como vendedora. Então, ali, as dificuldades que eu tive é porque eu tive que me apresentar para uma nova clientela, onde as pessoas não sabiam quem era a Jo, sabia quem era de aço, mas, poxa, será que ela vai cumprir o que ela está falando e tal? Então, assim, foi desafiador nessa parte, sim. Mas com muito esforço, com muita dedicação, toda semana a minha carga subia. E o Vale do Aço, em si, ele é uma rota que requer, como todas, mas ali a gente está do lado de gigantes ali. Então, o cliente ele tem do lado dele o que a gente anda 600 quilômetros para levar. Então, você tem que diferenciar mesmo no atendimento. Quando a gente fala de vender aço, a gente vende commodity. Diferente de você vender uma marca. Por exemplo... O que vai diferenciar é a confiança? O que diferencia no aço é a confiança, é a sua entrega. Mas não falam que venda é preço? Carlos, eu não falo que venda é preço. Eu costumo dizer que venda não é o menor preço. Venda é o melhor preço. E o preço ele vai embutir a entrega, o atendimento, a qualidade. Então, assim, tudo isso vai embutir no preço, né? A de aço, para ela poder entregar o material para o cliente a 600 quilômetros, ela tem um custo com aquilo. Para ela ter um profissional capacitado ali, ela tem um custo. Para ela pegar um profissional e colocar para viajar, ela tem um custo. Então, como que eu vou resumir isso tudo num preço? Eu tenho que resumir no melhor preço. Então, o que eu falo muitas vezes com os clientes que hoje me conhecem mesmo, é que eu falo, eu não quero vender para você um produto. Eu quero vender para você uma solução. Você vai comprar comigo hoje, uma sexta-feira que eu estou formando carga. Você vai para casa, você vai curtir o seu fim de semana, sabendo que se eu falei que terça está aí, terça vai estar aí. Quantos por cento de uma venda é confiança? Carlos, 50%. 50% tem que ser confiança. Óbvio que o cliente, às vezes, ele não pode pagar mais caro, não. Mas é onde entra o seu relacionamento. É onde, por ele confiar tanto em você, tanto na sua entrega, tanto no seu produto, que ele muitas vezes vai falar, Jô, pô, eu quero comprar com você. Tenta tirar aqui um pouquinho, né? Então, isso daí a gente vai conversando. Eu acho que o preço você consegue ajustar. A confiança, o relacionamento, não. Ô, Jô, a sua história é muito bonita e muito desafiadora em vários momentos que você contou. Mas você está me dizendo que em todos os lugares que você passou, a palavra confiança se fazia presente. Muito. Por que as pessoas podem confiar na Jô? Carlos, eu acho que o meu jeito, a minha simplicidade, eu vim de uma família muito tradicional, né? Onde o meu pai falasse pedra era pedra, né? Bastava um olhar, a gente já entendia o recado. E eu trouxe com isso, comigo, eu trouxe esses valores. E o meu jeito, quem convive comigo, se você ficar um dia comigo, você já vai ver, comigo é 880. Aquilo ali sou eu. E eu acho que também, quando a gente coloca a essência da gente, quando a gente coloca amor no que a gente faz, as pessoas sentem. Está na função de vendedora, a primeira carga, a primeira meta, o primeiro resultado, como é que você compartilhava? Com quem que você compartilhava? Carlos, com a minha mãe, com meu pai. Assim, meu pai era um pouco... A gente nunca foi de conversar muito, né? Lá em casa era uma família um pouco tradicional. A gente não era muito... Tinha aquela ligação que hoje os pais têm com os filhos. Mas com a minha mãe, eu já chegava em casa, mãe... E ela ficava tão feliz também porque eu ajudava muito ela, né? Então, o que era bom para mim era para ela. E eu lembro que o segundo ano que eu virei vendedora, eu fiquei no Vale do Aço o primeiro ano, depois eu voltei para essa região que eu era auxiliar. E aí, eu me lembro que teve uma... Poxa, que época boa! Teve uma comemoração lá no SESI. Aquele filme que a gente fez? E aí, o diretor foi na casa de todos os vendedores. E foi uma surpresa, eu não sabia. Chegou no dia do evento, teve um filme que passou pra gente da nossa vida em casa, do que a de aço significava, como que a gente era e tal. E passou minha mãe falando. Minha mãe falou que a de aço era muito importante para mim,
que só trouxe coisas boas para mim, que através da Diaço eu pude realizar muitos sonhos, eu pude adquirir muitas coisas. Inclusive, nesse dia, eu lembro que nesse ano eu ganhei o troféu de maior volume de vendas do ano. E quando eu cheguei em casa, que eu fui falar com ela, eu já sabia. Eu falei, o quê? Mas já tinha passado o filme? Porque ela não podia falar, né? Não podia falar, foi no dia da comemoração. Vamos contemporizar isso aqui e contar melhor. Ia ter uma comemoração, um evento dos vendedores, e nós preparamos um filme surpresa para vocês. Isso. A gente foi na casa de cada vendedor, entrevistou um familiar próximo, alguém muito querido, e nesse dia eu fui lá entrevistar a sua mãe. Isso. Me atendeu muito bem, muito gentil com a gente. E ela gravou, né? Você me falou depois que ela mal gravava ou filmava com alguém, né? Mas ela foi lá, gravou com a gente, falou muito bem. E nesse evento, vocês não estavam sabendo de nada. No telão apareceu essa mensagem dos familiares de vocês. E quando ela soube que você ganhou, então, foi depois desse evento? Porque ela não podia falar nada para você até esse evento. Ela soube antes. Ela soube antes. Porque você, quando foi gravar, você falou com ela. Mas ela te contou antes do evento ou depois? Não, depois. Depois do evento. Então foi uma surpresa. Foi uma surpresa. Então, quando eu cheguei, que eu vi aquilo no telão e tal, no dia eu me emocionei muito. Até meu pai passou. E a minha mãe realmente nunca foi de falar, sempre foi muito simples. Minha mãe, quando a gente ia nos lugares, nas reuniões de escola, era eu que tinha que tomar a frente e falar. Minha mãe veio ver meu boletim, que na época era boletim. Então, tudo eu que tinha que abrir os caminhos para ela. Mas, enfim, ela gravou e, inclusive, falou, quando eu cheguei em casa, que eu falei, mãe, a senhora não sabe o que aconteceu, eu ganhei o troféu de maior volume de vendas do ano. Aí ela, eu já sabia. Eu falei, como assim? O Carlos veio aqui. Eu falei, o Carlos veio aqui em casa? Veio. Eu falei, caraca, mãe. Aí ela, ele veio e falou que você que tem muito orgulho, que você trabalha lá, que você realmente faz um bom trabalho, que você ia ganhar o troféu de volume. Eu falei, poxa, mas a senhora não falou nada comigo. Mas eu não podia. Aí eu falei, tá bom, então eu entendo. E assim, cara, eu achei aquilo muito legal do diretor ir na casa de todo mundo fazer. Poxa, o diretor com tanta função, tanta coisa que ele tem para fazer, né? A gente sabe que o dia dele é corrido na empresa, né? E ele tirou aquele dia, vários dias, que eram vários vendedores, para ir na casa de cada um fazer essa gravação. Foi algo muito singular mesmo, foi algo assim, da gente ficar na história. Eu não esqueço isso nunca. E como é que você se sentiu, não só ganhando esse troféu de maior vendedora do ano, maior volume do ano, mas como é que você se sentiu na sua família? Olhando para sua mãe com aquele troféu, os resultados. Nossa, eu me senti assim, estou conseguindo proporcionar para minha família o que eles merecem. Então, assim, o que a minha mãe não teve quando ela era criança, até quando ela tinha eu como criança, eu estava conseguindo proporcionar e eu falei, cara, o meu trabalho realmente faz a diferença. A menina do porquê teve um novo desafio que era viajar. Como foi esse novo desafio de viajar e fazer a primeira visita externa? Então, eu já viajei anteriormente com os gestores, supervisores, e não preciso citar nomes porque eu acho que talvez eu possa ser injusta com alguém que eu não cite. Então, assim, eu tive a ajuda de muita gente. A Diaço, para mim, foi uma escola em tudo, né? Então, eu falo que eu entrei ali uma menina. Embora eu também já tinha outras bagagens, mas a Diaço, para mim, foi o divisor de águas na minha vida. Eu saí de menina para uma mulher e aprendi tudo ali. E aí, quando chegou o dia de eu ir sozinha, confesso que bateu um medo. É desafiador a gente pegar uma estrada, né? Então, assim, bateu o medo, eu nunca tinha ido sozinha. Mas eu falei, mas eu vou. Porque uma coisa que eu aprendi, eu poderia sentar e me comparar. Fulano não vai, Beltrano não vai, não. Eu vou me comparar com quem vai. Se ele vai, eu vou também. Não é melhor do que eu, claro. né? Se ele é capaz, eu sou também.
Então, isso que eu aprendi. Uma coisa que também eu levei de aprendizado. Se for para você se compare sempre com quem está fazendo mais, para você também fazer mais. Então, o objetivo é esse, né? A gente tem que sempre estar buscando mais. Então, eu falei, não, eu vou sim. Se eu tenho carteira, dirijo, por que eu não vou? E aí, saí, fui pro aeroporto, cheguei lá, peguei o carro, coloquei no GPS ali, fui indo. E assim, consegui fazer todas as visitas e lembrava de todos os passos, lembrava de tudo que foi me orientado. Assim, eu sou abençoada, eu tenho uns clientes maravilhosos, pessoas assim que, além de clientes, são amigos. Inclusive, eu fiz amizades de frequentarem a minha casa, passarem férias na minha casa, eu passar férias lá. E isso eu acho que isso é o bacana da nossa profissão. É que, além... O ponto máximo, né? O ponto máximo de... Assim, um bom vendedor, além de fazer um cliente, ele faz um amigo. E isso é muito legal, cara. Você fazer amigo de outro estado, de pessoas que você nem conhecia, que hoje frequentam a sua casa. E onde eu vou, eu sou muito bem recebida. Eu soube que teve umas férias que você viajou para essa região de férias e eu acho que levou seus parentes, levou sua mãe para conhecer? Foi isso? Foi exatamente isso. Um ano antes da minha mãe falecer, eu tinha um desejo de levar a minha mãe para conhecer a região que eu fazia. E São João del Rei, que é uma das cidades, Tiradentes, são cidades históricas muito bonitas. Sim. E eu falei, eu vou levá-la, né? Minha mãe nunca tinha viajado assim. E eu falei, eu quero levar. Aí eu levei ela, levei minha sogra e foi a minha irmã comigo. E, assim, foi uma viagem muito legal, que aí eu cheguei em alguns clientes com ela. E os clientes receberam a minha mãe, assim, de braços abertos. Poxa, muito legal. E, inclusive, ficamos alguns dias no hotel e alguns dias fiquei na casa de uma amiga minha, que eu fiz essa amizade através do trabalho. E assim, minha mãe gostou demais e eu mostrava para ela, mãe, é isso aqui que eu faço. Aqui eu vendi, essa obra foi eu que vendi, mãe. Isso aí, mãe, ó, tá vendo isso aqui? Essa chapa, fui em algumas revendas, mãe, isso aqui que eu faço, eu venho aqui e tal. Que joia, que orgulho que ela teve de você. Muito, consegui tomar café com alguns clientes ali com ela. Poxa, foi muito legal. Eu fui filha, né? Muitas vezes eu fui mãe. Hoje eu sou mãe, eu tenho meu filho, né? E hoje, assim, eu falo que eu quero deixar para o meu filho o legado que eu tive. Na minha época era difícil, eu aprendi o valor das coisas, né? Então, hoje as crianças estão crescendo sem saber o valor, né? É muito fácil, tudo que vem muito fácil, vai fácil também. Então, a nossa geração é diferente dessa geração de hoje. Mas eu quero deixar para o meu filho esse legado. Meu filho, você quer um carrinho? Tá, então, o que você vai fazer? Vamos fazer para merecer, né? Ah, você vai ganhar vamos doar para quem não tem. Então, a cada um brinquedo novo que você ganhar, vamos dar um outro para outra criança. Cliente que te conhece e adora você, adora o seu trabalho, já confia em você. E que mensagem você deixa para o cliente que não te conhece? Para os que me conhecem, já sabe quem é a Jo, já sabe que a Jo, se falar que é terça, né? Que o material vai chegar, vai chegar naquele dia, vai chegar naquele dia. Os que não me conhecem vão ter essa oportunidade, porque eu estou me fazendo presente, mesmo que hoje a gente sabe que estamos num mundo mais virtual, onde há essa dificuldade de você pegar no telefone e falar com o cliente, mostrar na conversa, ele sentir a sua verdade. Então, assim, a Jo está trabalhando para isso. E você vai visitar, parece que você vai nessa rota agora, né? Eu vou nessa rota nova agora. Então, assim, a conversa, olho no olho, eles vão ver, falar assim, essa menina aí realmente, o que ela fala, a palavra dela vale mais que a assinatura. Mas os clientes que você já está pedindo oportunidade, eles estão acreditando, estão concedendo essa oportunidade, né? Muito, porque, assim, eu entrei nessa rota aí, eu já consegui ativar alguns clientes e já estou tendo a confiança de abrirem o preço quando a gente não está no menor, a gente está no melhor, mas às vezes entra uma diferença, porque a gente sabe que o mercado, ele é bombardeado de todos os lados. É uma commodity, né? Todo mundo oferece preço. Isso, então, tem momentos, né? Então, a gente tem que saber jogar o jogo. Então, muitos já me dão a oportunidade de estar falando, Jo, eu quero comprar com você. Isso é gratificante. Então, às vezes, você não vai ganhar o pedido ali, mas só do cliente te dá a oportunidade de... Ele mostrou que ele quer comprar com você, pô, então,
eu tô Fez agregando, sentido, né? eu tô fazendo a diferença. E aos que não me conhecem, né, quando eu for presencial, isso vai ajudar um pouco também de eles saberem quem é a Ju, né? Não, realmente a Ju passa confiança, a Ju é essa pessoa que tem muito a acrescentar para a gente aqui também. É porque precisa ter um motivo para escolher um fornecedor que está a 1.200 km de distância. Precisa. Porque ele tem do lado dele. Exato. Então, por que a Ju? Por que de aço? Então, porque ele vai entender que a gente tem a nossa garantia na entrega, a gente tem a nossa garantia da procedência do material, né? A gente tem a garantia da nossa palavra. Então, Diferenciação de produto, chapas até 4 polegadas. Então, o diferencial hoje da Diaço, que eu falo com eles, inclusive eu consegui ativar muitos isso daí, que eu consegui falar, é o que eu falo, às vezes o que está atrapalhando hoje do que eu tinha, que eu tenho nessa outra rota, o que me atrapalha muito hoje, Carlos, é a questão que antes eu conseguia falar com o cliente e mostrar o que a gente tinha. Fala para eles ali agora, me atende. Olha, gente, vocês me atendam, porque o virtual a gente vai mandar ali um folder, um negócio ali, vocês olham ali e acham que é tudo mesmo, não é? A Diaço hoje, ela desbobina até 32 milímetros. Então, hoje, se você não precisa colocar um chapão na sua empresa, você pega uma chapa de 2 por 1, a Diaço manda. 2 por 1 em 20, 3 por 1, por quê? Porque a gente compra bobina. Bobina até 32 milímetros. Parece um rocambole, Joé. A bobina parece, mas olha, a gente corta. A Diaço hoje está fazendo steel deck, né? Então, inovação aí para o mercado das lajes, para as construtoras. Então, assim, vocês vão ter a oportunidade de conversar comigo, de eu poder falar pessoalmente com vocês. Então, hoje, com o mundo virtual, vocês vão ver aquele folder e não vão saber o que está atrás de tudo aquilo. O que é que a gente tem de valores, o que é que a gente tem de melhor para estar passando e agregando na empresa de vocês também, né? Perfeito. Jô, o papo tá maravilhoso. Agora é a hora do nosso bate-bola. E o quadro agora mudou, porque não é só bate-bola, não. Que agora, nós vamos adaptar o mercado de aço, eu mando a bobina, você manda um produto que você gosta de vender. Então, eu mando a bobina, você vai mandar o quê? Uma chapa. Então, bobina com chapa. Vai lá. Comida que você mais gosta? Risoto. Uma viagem inesquecível? Que eu fiz com a minha mãe. Um hobby? Eu gosto de brincar com o meu filho nos meus tempos vagos e gosto muito de cozinhar. Perfeito. Se não fosse vendedora? Seria pedagoga, que eu sou formada em pedagogia também. Ótimo. Produto que você mais gosta de vender? Chapa. E o produto que você gostaria de vender mais? Viga W. Uma frase que representa a Jusilene. O passado define aquilo que éramos e não aquilo que somos. Perfeito. Ju, agora é o seu momento de agradecer. Olha para aquela câmera, ela é toda sua. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco da minha história para vocês. Agradeço a todo o corpo diretivo da Diaço por ter confiado no meu trabalho, ter me dado as oportunidades. Agradeço aos meus colegas que trabalham comigo de forma direta, de forma indireta, né? A gente é uma engrenagem, então um sempre depende do outro. Agradeço aos que já trabalharam, né? Que, de certa forma, deixaram muito aprendizado, deixaram o seu legado também. Agradeço a todos os meus clientes, porque eles fazem a diferença pelo carinho que eles têm, pela confiança que eles têm. E que cada dia eu possa mais surpreendê-los, que eu possa sempre estar em constância melhoria, né? Porque a gente tem que buscar sempre melhorar. A gente está em evolução. Perfeito. Ju, sua história é inspiradora. Muito obrigado por você ter compartilhado com a gente. Tá? Muito obrigado. Eu que agradeço.